A pessoa considera que o tratamento é uma coisa boa. Por quê? Porque ele recupera a saúde, melhora a relação com todo mundo e pode voltar para a droga por mais um bom tempo. Eu já vi isso de drogados, eles explicando esse raciocínio dele. Aí eles vão lá para a mamãe e dizem: mamãe, eu mudei. Agora eu preciso do apoio de vocês. Eles estão todos quebrados, doentes, ameaçados. Diz: mamãe, eu preciso da sua ajuda. Eu quero mudar de vida, assim não é possível. Eu quero me internar. Quero melhorar. Ele vai lá, recebe injeção de glicose, melhora, fica forte. Mas o pensamento dele é poder voltar para a droga. Aí passa um tempo, ele volta para a droga. Mas aí ele já melhorou a situação afetiva com todo mundo. Já se tornou um bom rapaz, fez esforços e tudo, arrumou tudo. Aí volta. Então nós também, a gente pode fazer práticas no Dharma, avançar, mas com o objetivo de ganhar mais aptidão para avançar dentro do samsara. Aí nós vamos avançar dentro do samsara. Isso não vai ser uma grande coisa. Esse rapaz que eu estou citando aqui é uma coisa real. Ele teve um tempo que ele viveu no Sérvia, esteve muito próximo. É um corpo negro muito forte, assim. Maravilhoso, nos ajudou bastante, né? No período que estava limpo, né? Nos ajudou bastante. E, na verdade, a gente não gosta desse processo assim, né? Mas o Maharaja pegou ele, assim, em um certo momento. Ou seja, aquilo vai e vem, o malandro se enrola na malandragem, né? E ele se enrolou na malandragem, teve um acidente, aí ficou com a saúde dele ficou afetada, assim, aquele acidente. Aí, em função disso, ele abandonou totalmente as drogas. Mas aqui nós estamos estabelecendo a fundação. A fundação não é uma coisa muito fácil. Vocês pensem assim: eu estou doente, eu precisaria agora mudar a minha alimentação. Aí vocês mudam a alimentação, mas ficam pensando: se eu puder, eu volto para a pizza, para a manteiga, para a picanha, para a churrascada. Eu volto, eu me recupero. Eu vou comer arroz integral, alface, agrião, mas eu voltarei. Me aguardem. É assim. Então isso é o processo. Assim, eu poderia viver bem desse modo, mas não tem graça nenhuma. Essa coisa de arroz integral e salada, isso não tem graça nenhuma. Então nós dizemos: bom, eu posso ter uma vida elevada, mas não tem graça nenhuma. O que eu quero mesmo é o Samsara by Night. Uma coisa assim. Assim, Olinda no carnaval, no mínimo. Assim, né? Então a gente. Acho que o som se foi, não sei porquê. Alô, alô. Tá bem, obrigado. Então tem esse ponto. Então, quando nós estabelecemos a fundação, isso não acontece mais. Estabeleceu a fundação. Então é como, no meio do tratamento do drogado, ele descobre que o terapeuta é o aliado que ele tem. O terapeuta não é o adversário. A mãe dele é a aliada que ele tem, não é o adversário. O tratamento é o aliado dele, não é o adversário. A forma que ele vai viver, a vida dele vai melhorar muito. Ela não vai piorar, ela vai melhorar muito. Aí ele estabeleceu a fundação. Aí o tratamento vai funcionar, com certeza. Por quê? Porque ele está a favor do tratamento. Agora pega um drogado, ele está contra o tratamento, ele tem uma boa chance de subverter o tratamento.
Então, se a gente não estabelece uma fundação, a gente não vai progredir. Eventualmente, nós vamos seguir no caminho como uma coisa exótica lateral. Que eu tenho uma lembrança de uma vida passada, acho aquilo mais ou menos interessante, mas aquilo está enquadrado numa moldura que não contamina a minha vida. Eu dou um jeito de manter aquilo restrito, de não contaminar na minha vida. Por exemplo, eu já vi isso acontecendo com algumas pessoas. Teve uma cidade, que não vou citar assim, mas surgiu uma pessoa muito hábil, muito inteligente, disposta a ajudar na sangue, assim, a potencializar. E eles tinham uma espécie de uma universidade. O objetivo deles não era aprender, não era incorporar o Dharma na vida, não era nada disso. O objetivo deles era, de algum modo, incorporar os ensinamentos dentro da estrutura deles. Eles ficaram detentores dos ensinamentos dentro de uma estrutura didática deles, mas eles não tinham interesse. Então aquilo estava dentro, o ensinamento está dentro de uma moldura. Ele não contamina a vida das pessoas. Aquilo faz parte do meio de vida deles, mas por dentro do samsara, e não ao contrário. Aí quando eu estabeleci a sanga, e coloquei a sanga como intermediária e como ponto central, eles se desligaram. Eles não estavam ajudando a sanga, não estavam ajudando a uma formação nesse âmbito como nós estamos manifestando. Eles tinham um interesse delimitado. Como, por exemplo, eventualmente as pessoas me convidam a falar em alguma instituição, em alguma empresa. Aquele interesse está completamente delimitado por uma moldura. A gente tem que ver se na nossa vida esse interesse está delimitado por uma moldura. Ou seja, nós temos a nossa vida, por favor, não mexa nela. Mas eu quero colocar um quadro que tem cores interessantes, que eu olho de vez em quando. Então, isso significa que a fundação não foi estabelecida. Então, vamos supor assim, nós estamos fazendo uma viagem. Nós temos um motor no barco, temos um motor de reserva. Temos barcos escaleres, barcos de resgate dentro do navio. Quando nós estamos fazendo a viagem, a gente acha que inutilidade esse segundo motor, que inutilidade esses escaleres, que inutilidade esses flutuadores, esses salva-vidas, que inutilidade esse monte de comida empacotada, essa coisa toda que a gente tropeça Mas se vocês tiverem certeza que o barco vai bater numa certa hora, aí vocês vão estar olhando tudo aquilo como algo que faz parte da própria vida. Enquanto a gente não acha que aquilo faz parte da vida, a gente está fazendo uma certa coisa, aquilo só atrapalha. É como bolsa de mãe em viagem. Aquilo tem tudo, de modo geral. Assim, né? Qualquer coisa, lá abre a bolsa e tira aquilo. Aí os filhos dizem, isso é inutilidade, olha a bolsa da minha mãe. Né? Tudo bem, mas no meio da viagem, quando a coisa aperta, quem é que tem band-aid? Quem é que tem, sei lá, pinça, né? Tesoura? Como? Botão, isso. As coisas mais incríveis. Quem é que tem o tal protetor solar? Quem é que tem o chapéu? Né? Assim, agora abre aquela bolsa é mágica, sai tudo de dentro. Quem é que tem cá? Se lambuzou todo, quem é que tem roupa? É a bolsa da mamãe que sai milagrosamente, aquilo aparece assim. Então esse é o ponto, né? Então a gente precisaria estar harmonizado com a bolsa da mamãe. Assim. A gente não está contra, a gente está a favor. Nós estamos olhando. Então isso é o estabelecimento da base. Né? Estabelecimento da base. Então as meditações, as complicações todas elas fazem parte desse processo. De modo geral, os adolescentes têm uma vida muito simples. Eles, não, eu não preciso de nada. Então os dois em volta, cada vez que acontece alguma coisa, tem alguém suprindo.
Então nós no Sansara somos um pouco assim, né? A gente vai indo e nós estamos desequipados. O barco vai bater, é certo. Ele é matemático. Ou vocês nunca viram nenhum barco batendo? Todo mundo vai se enroscar, é certo. 100% certo. Então a gente precisa estar minimamente equipado para flutuar em condições exigentes, assim. É certo. O Tiago do Rinpoche ele dizia: é bom que a gente aprenda a nadar antes de cair na água. Então isso significa nós tomarmos a nossa atual circunstância, olharmos essa atual circunstância com olhos hábeis. E entender o que está acontecendo. Para entender o que está acontecendo, a gente olha a roda da vida. O quadro da roda da vida. Isso é o que está acontecendo. Para entender de forma profunda isso, nós olhamos as 4 nobres verdades. Ou seja, aquela situação é assim, mas ela não é solidamente assim. Ela é construída sob condições assim. É permitida uma esperteza nossa. Essa situação difícil que se desenha, ela pode ser desmontada. E tem um caminho de treinamento para desmontagem disso. Então, com essa compreensão, a gente pega cada pedaço daquilo que seria um quadro de dificuldades e transforma aquilo numa possível vantagem, desde que eu consiga ultrapassar aquilo. Quando eu junto essas duas perspectivas das dificuldades com a possibilidade de eu ultrapassar as dificuldades, as próprias dificuldades elas se fundem com o caminho de superação delas e produzem a nossa motivação de adiante. Por isso a fundação. O aspecto da fundação culmina quando nós estabelecemos a motivação. A motivação ocorre. A motivação não é apenas para nós nos liberarmos das dificuldades. É uma motivação altruísta, que é uma motivação de Bodhicitta, que eu vou explicar. Aqui enquanto eu falo assim, eu estou falando da motivação do caminho do ouvinte, o caminho Nayana. Ou seja, eu sei que eu tenho problemas, eu devo treinar para eu escapar. Na motivação Mahayana é um pouco diferente. Eu sei que eu tenho problemas e agora eu olho em volta, eu vejo que todos têm problemas, incluindo meus filhos, pai, mãe, esposa, marido, sogra, todo mundo. Todo mundo tem problemas. Então agora não me basta eu nadar até a margem e olhar meus filhos sendo arrastados pela corrente. Isso não me basta. Eu preciso um jeito de ajudá-los também. Da maneira que a gente sai. Todo mundo sai disso. Então isso é o que se chama motivação altruísta. Eu lembro dessa situação que eu até já citei, acho que esses dias, desse casal que estão passando por uma estrada e uma barragem rompeu, veio a água e arrastou o carro para dentro de um pequeno rio. Antes do carro afundar, eles tinham 2 filhos pequenos no banco de trás. E a menina disse: papai, não me deixa morrer. E o papai disse: com certeza. Só que daqui a pouco estava o pai e mãe do lado de fora e o carro arrastado e as crianças morreram. Aí, na visão do caminho do ouvinte, a pessoa: bom, eu estou apenas um pouco molhado, eu estou bem, perdi o carro, mas isso não é um grande problema. Caminho do ouvinte, a pessoa se salvou. Agora, quando ele olha os outros importam ou não importam? Importam. Então é bom a gente saber que os outros importam. Esse é o caminho Mahayana. Ou seja, não basta nós sairmos das coisas, não basta nós não estarmos drogados, não basta a gente ter recuperado a saúde,
as outras pessoas, elas estão afetadas e elas vão ser arrastadas pela torrente. É uma questão de saber se nós vamos ter a habilidade de pegá-los ou não. Mas seria uma ingenuidade nós imaginarmos que eles não importam. Que eles importam. Ou seja, a dimensão Mahayana está presente dentro de nós. Nós não nos ocupamos apenas com a nossa vida. Acho que muito poucas pessoas nadariam para a margem e ficariam despreocupados dos outros que estão sendo arrastados. Então isso é a motivação Mahayana. Então hoje nós vamos examinar esse ponto. Quando a motivação Mahayana se estabelece, isso é a fundação. Então a gente viu a complicação toda, entendeu que é um caminho, entendeu que aquilo não é sólido, aquilo pode ser ultrapassado, há um caminho para isso. Mas nós precisamos acordar e integrar essa dificuldade como um mapa da situação que nós estamos vivendo. Vocês imaginem aquelas crianças 5 minutos antes da água pegar e arrastar o carro. Eles estão brincando dentro do carro. Eles não têm a menor ideia do que vai acontecer. E nós também. Nós estamos brincando, não temos a menor ideia do que vai acontecer. Se o pai tivesse consciência do que ia acontecer, ele já parava o carro, já nem entrava naquilo. Mas vamos supor que no lugar onde ele estivesse, já não tinha mais tempo, mas ele tem 5 minutos. Naqueles 5 minutos, ele vai fazer alguma coisa, no mínimo tirar as crianças dentro do carro, tentar manobrar e retornar, alguma coisa assim. Então, quando nós olhamos esse quadro todo, a gente vê a situação real que nós estamos vivendo sob o ponto de vista... É uma coisa curiosa, né? A situação real sob o ponto de vista ilusório. Como que pode ser uma situação real sob o ponto de vista ilusório, né? Mas é isso. É a situação como nós experienciaríamos toda a circunstância. Como todos os seres, sem nenhuma chance. Porém veio o Buda, e o Buda tem meios extraordinários. Ele vai nos ensinar meios extraordinários. O Dharma é um meio extraordinário. Como que nós vamos ser colhidos e saímos lá do outro lado. Mas se a gente não entender que isso é a situação e que essa explicação ela é útil para nós, ela não é uma coisa paralela que vem aqui para atrapalhar a nossa vida. Se a gente entender que o terapeuta é um aliado, e o processo todo é um aliado para a nossa própria vida, e isso faz sentido para os nossos amigos também, então nós estamos prontos para tomar essa situação toda como aquilo que impulsiona o nosso caminho em direção às próprias práticas, às transformações que a gente vai precisar. Como alguém que treina para nadar porque pode cair na água, nós vamos treinar para ultrapassar isso. Só que não é assim, pode ser que a gente caia na água, nós já estamos na água. Por enquanto nós estamos flutuando, mas ninguém tem garantia nenhuma de qualquer coisa. Eu acho que todo mundo já foi lascado alguma vez, algum acidente, alguma coisa, né? É muito provável. Assim. Eu já fui lascado umas 2, 3 vezes. Estou aqui sobrevivente também. Todo mundo um pouco sobrevivente, eu acredito. Então esse é o ponto. Aí nós precisamos gerar atitude mental, atitude de corpo, energia, mente, paisagem, céu, que nos permite mergulhar dentro disso, nadar e sair do outro lado. Isso significa estabelecer a fundação. Quando nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva formal do budismo tibetano, essa fundação ela culmina com uma prática que é chamada prática de Nongdo. Assim, a gente vai ter essa perspectiva. Na visão da Sangha do Seb, nós não praticamos o Nongdo, no sentido formal. Na perspectiva de uma única Sangha, um grande grupo que é a Sangha,
de vários diferentes professores. Dentro dessa grande sanga, muitos praticam Nondro, outros não praticam. Então, como nós não somos a Sangha Sebe, nós somos a grande Sangha. Nunca a Sangha é de um grupo. A Sangha é a grande Sangha. Então vocês também vão estar expostos à possibilidade de fazerem Nondro em outras conexões. Uma das conexões que vocês vão estar expostos é a partir da vinda de Sua Santidade Sakya-Trizin, que o filho dele vem e vai dar iniciações de Nondro. Então quem quiser seguir pelo caminho Sakya tem essa possibilidade. Aprender por dentro do caminho Sakya tem esse pressuposto. Nós vamos fazer a fundação e os outros ensinamentos vêm na sequência. Aqui na nossa perspectiva, se nós entendermos isso, estudarmos a roda da vida, integrarmos da nossa vida, fizermos as meditações correspondentes ao nascimento do Bodhisattva, Bodhicitta, que eu vou explicar, nós estabelecemos a fundação. Então, o ponto do estabelecimento desse Bodhisattva, que culmina o aspecto da fundação, é assim: ele tem 7 elementos simbólicos que podem ser descritos a partir daquela imagem de Guru Rinpoche. Padmasambhava significa aquele que nasceu no lótus, no Padmakara, o nascido no lótus. Pema Juni, em tibetano. Pema é lótus? Pema Juni, aquele que nasceu no lótus. O 10º elo dos 12 é Bhava. Bhava é nascimento. Nós nascemos com as nossas identidades comuns. O que significa o nascimento com a identidade comum? O que na verdade se trata quando nós nascemos? Então vocês imaginem assim: nosso nascimento segundo uma identidade comum. Então alguém prestou concurso e agora entrou no trabalho. Carteira assinada, primeiro dia de trabalho. A pessoa entrou. Ela teve um nascimento, Bhava. No início, essa chegada, ela não é uma coisa muito fácil. É como também a chegada de uma criança na escola. A gente vê isso todos os anos agora lá no Sul. Esse nascimento é uma coisa complexa. Então vem a criança com a mãe, vai ver o professor que ele não conhece, o local que não conhece, e ele vai ter que se despedir da mãe e entrar na escola. Isso é uma coisa que não é muito fácil. No entanto, 1 mês depois, 2 meses depois, 6 meses depois, a criança chega lá e entra fácil. Significa que ela teve um nascimento, ela se deu um nascimento. Aquele aluno da escola, ele nasceu. Ele não estava nascido, a criança estava nascida, mas não o aluno. Então a gente começa a olhar o que é esse nascimento. Esse nascimento, ele diz respeito ao nascimento do samsara. Significa que a pessoa olha para alguma coisa, no caso a escola, e ela imediatamente tem pensamentos relacionados a atividades que ela vai sustentar. Coisas ligadas a controle. Por exemplo, mais fácil numa escola é assim: na entrada dos pequenininhos, a gente tem um parquinho. Por quê? Porque eles estão entrando, eu dou uma espiada no parquinho, né? Escorregador eles entendem.
Agora, quando eles estão no escorregador, a mamãe diz tchau, aí o escorregador pode apagar, né, pode ter um apagão, e eles teriam um renascimento na condição anterior, no qual a mãe saindo é uma aflição. É assim. Agora a gente já descobriu isso. Então nós temos uma areazinha ali, a gente já está comprando agora um parquinho micro para os pequenos. As crianças chegam, já engana eles. Eles olham, já facilita, né? Depois é só os guardas puxarem as grades, estão cadeados. E aí, então o que nos dá nascimento? O que nos dá nascimento é um olhar e uma sequência de coisas que a gente tem um pouco de controle sobre elas. Então a gente começa a administrar um controle, mas aí vocês olham internamente o que acontece. A mente começa a operar a partir daquelas circunstâncias que estão ali. Vocês olham o pulmãozinho deles, eles olham o parquinho e 5 lungs aparecem. Nascimento é os 5 lungs operando. Aí eles, o olhar aparece o lung dentro, aparece uma energia que mantém eles conectados aqui. Então essa sensação de que apareceu uma energia que está ligada aqui, Ti, Prana, ela está ligada assim, isso mantém, dá nascimento da pessoa, se mantém. Então vocês olham o que nos mantém cotidianamente. Vocês vão olhar coisas desse tipo. Vocês acordam, hoje tal coisa. Então nós vivemos a partir disso. Às vezes as pessoas, quando têm uma relação afetiva, elas duram mais. Elas têm interesse pelas coisas. Quando elas têm um trabalho, elas têm uma vinculação ao trabalho, elas vivem mais, com certeza. As pessoas envelhecem quando elas perdem o interesse pela vida. Aí a energia não pulsa mais. A pessoa não trabalha, não namora, vê televisão, vai morrer. Passa mal. Se não morre fisicamente, morre mentalmente. Vai afundando. Então o que nos mantém vivos é o lung. O lung nos mantém vivos. Então aqui nós vamos fazer uma mudança desse processo onde nós olhamos para alguma coisa, nos interessamos e geramos o lung. Que é o processo que nos distrai o tempo todo. Nós vamos fazer uma mudança disso para o caminho de Bodhicitta. O caminho de Bodhicitta ele é extraordinário, ele não é um caminho comum, ele não é alguma coisa do samsara, é uma outra coisa. Ele estabelece uma terra pura. Então a gente precisaria olhar com cuidado, por isso eu dividi isso nesses itens todos, para que a gente tenha tempo de examinar como que essa passagem se dá. Porque ela tem que se dar item a item, até o final. Então aqui eu estou explicando a culminância da fruição. Desculpa, da fundação. É uma coisa curiosa, assim. Aí antes de explicar isso, eu vou colocar isso nos blocos do ensinamento. Né? Aí depois da fundação, o que tem? Aí começa o treinamento, pessoal. Fundação não é nada ainda. Fundação apenas significa que a pessoa vai na escola de natação segundas, quartas e sextas, por 6 meses. É só isso, a pessoa nem foi à primeira aula. Vocês veem como é complicado a gente pegar as circunstâncias da vida e cimentar aquilo, misturar com areia e cimento e gerar um bloco, onde nós podemos nos apoiar para então começar o caminho. Na abordagem do SEB, fundação seria acolhimento, acolher as pessoas, acolher e conseguir significar a vida delas por dentro do Dharma, de tal modo que elas tenham interesse em seguir adiante. É crucial. Aí os mestres vão dizer, sem a fundação não anda. Não anda mesmo.
Tem pessoas que já nascem fundadas, já nascem com a fundação estabelecida. Eu, quando olho para trás, eu não precisei desenvolver fundação, como se eu tivesse vindo já com a fundação pronta. Eu olho para trás, não tenho a menor dúvida. Eu não duvidei, e em diferentes etapas da vida, onde eu fui cobrado em abandonar a fundação, eu abandonei a cobrança e segui pela fundação, paguei todo o preço, por pior que fosse. Eu paguei serenamente, assim, sem nenhuma dor, sem nada. Simplesmente segui, assim, sem problema nenhum. Isso desde a minha juventude, assim, bem jovem. Cruzei tranquilo. Para mim, natural sentar em zazen, porque a fundação já está pronta. Eu sento em zazen, eu sei o que eu estou fazendo. Mas para a maioria das pessoas é necessário o estabelecimento da fundação como uma arquitetura cuidadosa que tem que ser estabelecida. Por exemplo, a gente pode ter uma escola, se a escola do Caminho do Meio estabelecer a fundação para as crianças, elas vão ultra felizes. Uma boa meta. Porque aí as pessoas andam. A fundação, para alguns, pode parecer muito fácil. Tem pessoas que têm isso intuitivo, natural, estão ali. Aquilo não tem problema nenhum. A fundação está estabelecida. Para outros, não tem jeito. Essa tal de fundação não tem como. Eles são capazes de pegar qualquer coisa e ir convertendo em outra coisa. Capaz de negociar com todos os fatores e trocando por vantagens dentro do samsara. Não vai adiante. Como um drogado, negocia apoio para poder seguir na sua prática. Então, esse ponto do nascimento de Bodhicitta, nascimento do Bodhisattva, ele começa com uma contemplação desse quadro que tem 7 pontos notáveis. O primeiro desses pontos é a água. Então tem o lago, água, lodo, o talo do lótus, a florescência do lótus, o Buda e a radiância. A água, o lodo, o talo, a flor, o Buda, a radiância e o céu. 7 pontos. Então a água significa assim: os seres sofrem, os seres têm sofrimento. Eu passo por sofrimentos, os outros passam por sofrimentos. Aí a gente chega à conclusão que sim. Então nós vamos encontrar sofrimento em vários níveis. A gente poderia perguntar: eu já passei por sofrimentos, eu já solucei, eu já verti lágrimas. Eu estou imune a isso? Não estou. Então vamos olhar em volta o mundo. O mundo está imune às lágrimas? O mundo não está imune às lágrimas. Vocês podem olhar os seres humanos e olhem os animais. Os animais chegam a dar pena de ver. Os animais, eles choram antes de morrer. Eles veem que vão morrer, vão ser mortos. Eles choram. Então aquilo é doloroso. Então a gente olha, a dor existe. Quando a gente pensa assim, recursos naturais, nós não estamos pensando que quando vem o trator, ele vai acabar com a vida de uma quantidade enorme de seres. Você não vai ver isso. Mas isso está acontecendo. Quando a gente olha para os seres
com esse olho, a gente vê que o sofrimento existe. Se a gente pensar, bom, ele existe, mas a gente pode terminá-lo com ele. A gente vai descobrir que não consegue terminar com o sofrimento. Então, o próprio Buda se conta quando ele era criança, ele viu 2 pássaros bicando uma minhoca. Cada um puxando a minhoca para um lado. Assim. Aí ele se deu conta que a situação era grave no mundo. Porque ele entendeu que havia um interesse legítimo de uma minhoca, quer dizer, da minhoca, né? Havia um interesse legítimo de um pássaro e um interesse legítimo do outro. Irreconciliável. Ele diz, o sofrimento não é possível eliminar dessa forma. Tem uma outra história do Buda, que ele não era iluminado ainda. Ele estava, numa vida anterior, ele estava sentado meditando numa encosta de montanha. E aí ele ouviu um rufar de asas pesado e pousou uma pomba. E a pomba disse, me protege, mestre, eu estou sendo perseguida. E o Buda cometeu a bobagem de dizer que ia proteger. Pode deixar. Mas daqui a pouco vem um rufar de asas mais pesado ainda. Um grande abutre pousou do lado e disse, mestre, me dê a pomba. Ela é o justo pagamento de um dia de perseguição. Ela agora está no ponto, ela está exausta e eu também. Se eu ganhar a pomba, eu tenho força para voltar ao ninho e proteger meus filhotes. Se eu não tiver a pomba, eu morro e os filhotes morrem também. E o Buda teve uma ideia. Eu tenho um pacote de proteína de soja. Isso até dá um filmezinho publicitário interessante, né? Proteína de soja. Aí o abutre come, a pomba come, sai feliz. Pois é, mas não tinha proteína de soja. Aí o Buda olhou, a carne mais visível por ali era a própria dele. Aí se diz que ele diz, eu vou dar um pedaço do meu braço, do tamanho da pomba, nem 1 grama a mais, vamos deixar essa negociação assim. Aí o abutre come isso, volta, está tudo resolvido. E você não me vem com essa história de novo, que aí eu não aguento, né? Aí se conta que apareceu uma balança, magicamente uma faca. Aí o Buda, corajoso, descarnou o braço. E botou em cima do prato. Né? Só que a pomba era mais pesada. Aí ele foi descarnando, botando. E a pomba era sempre mais pesada. Aí lá pelas tantas ele pulou em cima do prato dessa balança. Aí os pratos se equilibraram. Era assim, uma vida por uma vida. Para salvar a pomba, dá a tua vida. Não é vai dar um pedaço do corpo. Mas aí o Buda já estava um pouco comprometido, né? Só a Zitinha para costurar ele no hospital. Né? E situação difícil, né? Mas aí se conta que caiu uma chuva de um néctar que recompôs o corpo do Buda. E o abutre e a pomba, eles eram 2 dos deuses indianos testando a boa vontade do Buda. Vishnu e Shiva. Eles testando a boa vontade do Buda. Até onde iria o voto de Bodhicitta de salvar o ser. Agora nós vamos fazer a nossa. Todo mundo vai dar um pedacinho, não precisa ser grande assim, só a ponta de um dedo, nada mais do que. Então é assim. Aí, o Buda também se deu conta que a situação é complicada. Ou seja, dentro da lógica usual, não há propriamente uma solução. Quando nós nos alimentamos, esse problema retorna. Né? A gente dedica o alimento, dedica a nossa
nosso esforço para benefício dos seres que inevitavelmente morreram. Sejam lá insetos ou o que for, eles morreram. Não tem como equilibrar isso a não ser a gente fazendo o voto de que o nosso esforço de vida cause mais benefício, redução de dor, do que a dor inevitável que está embutida no alimento que nós nos alimentamos. Porque não é uma questão assim de sermos vegetarianos ou carnívoros, né? Também os tibetanos fazem uma conta lá bem complicada. Eles dizem que os vegetarianos causam mais mortes do que os carnívoros. Eles matam um boi, alimentam uma opção de pessoas. É certo que o boi chora, né? Mas alimenta uma opção de pessoas. Agora, quando tu vai te alimentar de vegetais, tu mata muitos seres para poder colher aqueles vegetais. Há divergências. Mas tem esse raciocínio, ele no mínimo nos ajuda a entender que tem impactos dos dois lados, né? Ou seja, não tem comida limpa sob o ponto de vista de morte. A única forma de limpar o alimento que a gente utiliza é dedicar nossa vida a benefício dos seres e que aquilo seja frutífero e possa compensar de algum modo o sofrimento que a nossa própria existência causa sobre os seres. Isso é meio complicado. Para o caminho Mahayana, para o voto de Bodhicitta comum, isso é complicado. Você tem um voto extraordinário, aí é um pouco diferente. Mas aqui eu estou olhando apenas a água. Ou seja, existe o choro pela dor ou não? Então a gente descobre que existe. A dor está imersa na existência. Aí vem a segunda reflexão. Existem as ações não virtuosas e os obstáculos, a negatividade que impulsiona as nossas ações e produz o sofrimento? A gente entende que sim. E isso é perfeitamente descrito pelos 12 elos, pelos 6 reinos, pelos 3 animais, pela estrutura toda da roda da vida. A estrutura da roda da vida é um detalhamento do lodo. Nós temos um lago com as lágrimas, a água. As lágrimas dos seres. E no fundo desse lago, o lodo, que representa a negatividade, a ignorância, uma fixação nossa, o engano que nos leva a produzir aquele tipo de dor. Essa parte de associar dor ao engano é interessante, assim, porque, por exemplo, você já deve ter percebido que coisas que fizeram vocês chorarem não mudaram, mas não fazem mais vocês chorar. Então a gente não chora por causa das coisas. O choro é um pouco diferente. Então qual é a razão qual a razão que nos leva a chorar? Essa pergunta. Você já pensou sobre isso, Isabel? Ela é Fernanda, daqui a pouco já pinga uma lágrima. Só que ela não pinga assim, ela pinga assim. Então é muito importante, isso é a entrada da vacuidade, né? Um momento, você chorou ontem, mas hoje não mudou nada. Por que você parou de chorar? Aí, quando chegou uma semana depois, a pessoa não só não chora mais, como tem raiva de ter chorado. Ter chorado um dia por aquilo
Já não é por aquele, é por aquilo. Aí o que mudou? Não mudou nada, não mudou dentro. Isso é coemergência. Então o choro está associado à coemergência. O que nós vemos está associado à coemergência. A energia que se move está associada à coemergência. A gente precisa entender isso. Mas aqui não é o ponto. Aqui basta a gente compreender que as pessoas podem não ter essa compreensão e estarem frágeis frente ao sofrimento. Elas choram. E essa fragilidade frente ao sofrimento, que inclui a ignorância, que inclui a não compreensão da vacuidade, não compreensão da natureza que não morre, não compreensão de todo o surgimento da roda da vida e a liberação da roda da vida, tudo isso é ignorância. O fato de que tem ignorância, isso é o lodo que, por sua vez, gera as próprias lágrimas. Então nós temos um lago. Esse lago tem água com as 8 qualidades. Ele tem 8 fatores da mente. Tem a mente dos olhos, a mente dos ouvidos, etc. E tem a Laya Vijnana e tem a consciência fundamental. Nós temos 8 consciências nessa água, que é as consciências da roda da vida. É assim. Então, essas consciências deludidas, operando, elas dão sentido às coisas. Aí as pessoas têm seus sofrimentos. Aí as lágrimas correm. Agora, os bodhisattvas, quando eles têm lucidez, pode acontecer, brotar dentro deles um talo de lótus, ou seja, quando eles veem as negatividades e o choro, eles se comovem e querem ajudar os seres. Eles podem, por exemplo, quando eles veem as negatividades, eles, por sua vez, podem ficar agressivos frente à negatividade que está aparecendo. Não é comum, não é completamente automático e natural de que a gente vê alguém se comportando mal e a gente quer ajudar a pessoa. De modo geral, quando a gente vê alguém mal, a gente quer distância. Brota os infernos. Se tem alguém agressivo se aproximando de vocês não pensam, essa pessoa precisa ser socorrida. Vocês pensam, eu preciso me proteger e eventualmente atacar essa pessoa. No mínimo, isso me dá raiva e me perturba. Mas não está brotando compaixão, por exemplo. Então, de acordo com o tipo de negatividade que nós encontramos, nós não estamos achando que nós deveríamos proteger aquelas pessoas. Se nós temos inimigos, a gente lutou contra eles, eles foram derrotados e agora eles choram, talvez a gente estivesse comemorando agora. Então não é tão simples a gente imaginar que a gente vê alguém imerso na negatividade e vai brotar em nós um talo de lótus, que é a motivação de ajudá-los. Isso não é automático. Então o terceiro elemento é o talo. Aí o quarto elemento é assim, a gente tem o talo. Eu acredito que todos vocês já tiveram esse tipo de experiência. Ou seja, ter um amigo que está em dificuldade, mas vocês não têm meios hábeis de ajudá-lo. Então, isso é uma dificuldade. Então, a gente aspira a desenvolver uma habilidade de ajudar aquela pessoa. Então, a gente se sente incapaz. A gente está ali, tem a motivação de ajudar, mas não tem o meio hábil para prestar ajuda. Eu acho que você já deve ter visto gente deprimida, gente em crise psicótica, em aflições variadas, ou alguém acidentado, que vocês não souberam prestar ajuda. Aí a gente se sente assim, se sente mal. A gente aspira
ter condições de ajudá-lo. Quando nós temos condições de ajudar, essas condições de ajudar significam o próprio lótus. O Buda senta sobre um lótus de 1000 pétalas. 1000 pétalas significa 1000 habilidades diferentes de ajudar os seres. Só que 1000 não é 1000, é ilimitadas. Lótus de 1000 pétalas. Senta sobre aquele lótus vasto. Né? O Guru Rinpoche está ali. É muita pétala que tem naquele lótus. Lótus gigantesco. Então, ou seja, aquela motivação que é o talo, ela se abre em muitos meios hábeis. Agora, nós podemos gerar esses meios hábeis todos e ainda assim nós estamos fazendo uma outra coisa. A gente não senta sobre os meios hábeis. A gente não passa a se manifestar através dos meios hábeis. Nós usamos meios hábeis como uma caixinha que a gente abre de vez em quando. Mas nós estamos fazendo uma outra coisa. Os bodhisattvas, eles sentam sobre os meios hábeis. Ou seja, a vida deles é exercitar essa função de ajudar os seres que estão imersos na água, no lodo. Eles vêm brotar o talo e aí aparecem os meios hábeis e eles se movem dentro disso. Aí tem o Buda que senta. Quando o Buda senta de fato sobre isso, surge uma coisa extraordinária que é o Lung da mandala. Ou seja, quando ele faz isso, surge uma energia que sustenta ele. Do mesmo modo que as mães, cuidando dos filhos, elas podem perceber o surgimento dessa energia de felicidade, energia de sustentação, que permite que elas cuidem das crianças e façam tudo funcionar. Assim. Isso está ligado à sabedoria da igualdade. Quando nós ajudamos os outros seres, nós somos sustentados pela mandala, automaticamente. Isso já é um sinal da mandala. A gente poderia ajudar os outros seres e só se desgastar. A gente ajuda os outros seres e nós somos sustentados. Isso corresponde, então, à radiância em volta do Buda. Então, o Buda, ele irradia. Porém, tudo isso, ou seja, o lago, com sua água e lodo, o talo do lótus, a florescência do lótus, o Buda e a radiância, eles estão todos dentro do céu. O céu significa o quê? Significa a lucidez de que aquilo é uma condição particular de manifestação. Ou seja, o céu imóvel e sereno, ele pode produzir muitas manifestações, entre elas a manifestação dos Budas e Bodhisattvas. Então, com isso, a gente se coloca em perspectiva dentro da grande mandala de contusão do Buda primordial. Então, esse exercício a gente precisaria fazer. Se nós vamos gerar uma terra pura, isso significa que nós vamos ter que não apenas praticar Metta Bhavana, que o outro seja feliz, que supere o sofrimento, etc. Mas a gente precisaria ver com mais detalhe. A gente precisaria ver se quando nós olhamos para os outros seres, por exemplo, em Metta Bhavana, a gente vê a dificuldade do outro, que é o lodo, vê o sofrimento do outro, que é a água, dentro de nós brota um talo, nós temos os meios hábeis que aparecem como a flor, nós sentamos sobre aquilo e irradiamos. Aí nesse momento a gente diz que o outro seja feliz, que o outro supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. E nós temos meios hábeis de propiciar isso, de ver isso acontecer e agir desse modo. Então isso é um detalhamento dessa motivação de Bodhicitta, uma motivação de Metta Bhavana.
Agora, como que a gente vai fazer isso nas nossas vidas? A minha sugestão é que, do mesmo modo que nós praticamos Metta Bhavana, a gente faça uma lista de pessoas, uma lista de seres que são felizes ou que sejam infelizes, que estão próximos de nós. Nós vamos precisar olhar esses seres com esses olhos. A gente pode começar com os filhos. Então a gente olha, eles têm as negatividades correspondentes ao lodo que estão descritas na roda da vida? E se tiver aquela listagem, é bingo, 100%, eles têm todas. Não escapa nenhuma. Tem todas as negatividades. Essas negatividades produzem sofrimento para eles? Bingo. Aquilo que não está produzindo sofrimento agora vai produzir depois. É certo. Aí, o que brota em nós? Brota a sensação de que ele é a cara do pai, por isso é assim? Ou que não obedeceu a uma mãe, por isso é assim? Aí seria um equívoco. A gente teria que entender que aquilo corresponde à roda da vida. Aí brota o talo em nós, vamos dizer. Que eu me empodero como alguém que não vou desistir, eu vou fazer esforços dentro disso. Esse é o talo. Mas eu vou fazer esforço, mas eu não tenho habilidades. Então eu aspiro a desenvolver essa habilidade, que é a florescência. Para poder sentar sobre isso e no meio dessa irradiação trazer benefícios reais às pessoas. Quando a gente estabelece essa motivação, então nesse momento nós estamos, aí a fundação se completou. Então esse é o ponto. Assim. Aí nós precisaríamos estabelecer algum nível de prática que nos permita acessar de forma viva isso. A terra pura ela não vai surgir, porque então a gente entendeu isso. Ela vai surgir, ela tem que surgir por dentro dos olhos. As transformações efetivas elas não surgem pela compreensão, elas surgem por dentro dos olhos. Por exemplo, vamos supor que vocês têm que comer saladas e não picanha. Vamos supor assim. Aí quando vocês chegam no buffet, vocês olham para a picanha, olham para a salada, pronto. Qual é o problema? É a compreensão ou o próprio olhar? Os tibetanos descobriram isso. Nós temos mente associada aos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. É isso. Nós temos que operar dentro dessas mentes. Como é que nós operamos, introduzimos isso dentro dessas mentes? A gente puxa aos olhos a pessoa que a gente tem dificuldade. E aí a gente examina as dificuldades da pessoa. E ver, ela realmente, reino dos infernos, reino dos seres famintos, etc. Nós vamos olhando assim. Enquanto a gente olha para a pessoa. Aí nós vemos, ela chora, ela tem sofrimento? Com certeza. Aí nós vemos, ao olhar para isso, brota em mim o impulso de ajudar ou não brota? O impulso tem que brotar. Se o impulso não brotar, isso é só teoria.
E nós treinamos aquilo até o ponto de que o impulso brota. Aí quando a gente vê aquela pessoa, a primeira coisa que a gente tem não é mais uma aversão, mas agora é uma aspiração que o outro se liberte daquele sofrimento. Aquilo brota nos olhos. A gente precisa treinar com cada um. Portanto, tem uma prática que vai levar algum tempo, a gente alterar as nossas relações. Só quando a gente alterar as nossas relações, ou seja, o conteúdo da relação, a gente alterar isso é uma grande alteração na nossa vida. Aí a fundação se estabeleceu, a fundação Bodhicitta se estabeleceu. Esse é o ponto. As práticas de meditação, as práticas de retiro, as práticas todas necessitam essa transformação. Preliminarmente, senão elas não produzem efeito, senão a gente flutua. Né? Então, aí tem um processo de meditação que a gente pode fazer. A gente pega alguém à nossa frente e olha isso. É necessário, para poder fazer esse processo de meditação, que a gente tenha estudado a roda da vida. Estudar a roda da vida. Para entender o que é o lodo. De tal modo, quando a gente ouve a palavra lodo, a gente já sabe. Nós olhamos para as pessoas e localizamos os obstáculos. E vemos se brota em nós esse impulso. Tem que trabalhar nisso. Aqui na estrutura do SEB, nós fazemos práticas contínuas de Metta Bhavana. Os seres têm felicidade, que se libertem do sofrimento, encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. É isso, a gente faz isso continuamente. Por quê? Porque não é rápido. É necessário se engajar assim, por um longo tempo. Longo tempo significa alguns anos. Nós vamos ter que fazer uma prática consistente. Alguns anos o nosso olhar começa a mudar. Não é uma coisa rápida. E, com o tempo, com a mudança do olhar, a sensação do que é o mundo muda também. Nesse caso, nós começamos a entender terra pura. A gente começa a se sentir dentro de terra pura, dentro de um lugar regido por aquilo, e justo por isso nos permite avançar. Então esse é o resultado da fundação. Assim, 15 para as 11. Então eu vou fazer uma dinâmica que às vezes eu faço em diferentes lugares. Tem uma época que eu fazia muitas vezes. Eu acho que é uma coisa interessante porque isso fixa um pouco mais na nossa mente, esse processo. Essa dinâmica ela passa por uma compreensão de que não basta a gente ter os olhos mudando. É necessário que os olhos dos que estão ao redor mudem também. Caso contrário, quando nós chegamos nos lugares, o nosso olhar ele é limitado ou pressionado pelo olhar dos outros. É como se vocês chegam nos infernos, todos estão se olhando com raiva e agindo a partir da raiva. Aí vocês olham com compaixão aqueles seres, e aquilo parece completamente fora de propósito. Completamente fora de propósito. Parece alucinado. Assim, nós precisamos da sanga, ou seja, precisamos da sanga, literalmente. Nós não só temos que avançar individualmente, e também avançar protegendo os outros, mas nós temos que avançar enquanto sanga. Porque a sanga produz um olhar coletivo que sustenta o olhar individual e aquilo anda. Então essa dinâmica, nós vamos tomar esse grupo que está aqui hoje, vamos constituir grupos menores aqui dentro, para as pessoas contarem uns para os outros algumas coisas.
essas coisas que nós vamos contar uns para os outros vêm de uma reflexão anterior. Então nós vamos compor esses pequenos grupos, as pessoas vão ficar em silêncio e vão relembrar circunstâncias de suas vidas onde elas viram o lodo, viram a água, brotou o talo, elas foram capazes de ajudar ou não foram capazes de ajudar. Mas elas reverteram impulsos negativos como um impulso positivo. Eu vou dar um exemplo que eu já citei outro dia, que é esse exemplo de uma pessoa, dois amigos, e um rouba a esposa do outro. Naturalmente, essa é uma visão machista da coisa, né? Sempre os homens acham que eles é que roubaram a esposa, né? Na verdade, aquela mulher roubou o amigo do outro. As mulheres são poderosas, né? Mas na visão masculina, assim, o outro poderoso foi lá e roubou a pobre moça indefesa e ela foi, então, né, morar e foi arrastada pelos cabelos e foi horrível. Então surgiu essa situação. E aí o amigo não sabia como consertar aquilo, né? O amigo perdedor. Aí um dia ele chega com uma arma, bate na porta, outro abre a porta, ele puxa a arma e joga água, né? Era uma arminha de água. Aí o outro leva o maior susto, assim, o maior susto. Mas aqui no indireito. Então o que aconteceu? A pessoa tinha eventualmente raiva, ela viu a negatividade, viu a dor, aí brotou um talo, e ele encontrou um meio hábil. Então, de modo usual, a pessoa, às vezes de jogar água, ela joga chumbo, né? Mas ele encontrou um jeito de dissolver a negatividade e propiciar uma coisa favorável. Então, eu vou convidar vocês para vocês raciocinarem se tem alguma imagem de coisas assim que aconteceram, que vocês se defrontaram com a negatividade brotando dentro de vocês conseguiram girar isso, ver o obstáculo do outro, ver a dor daquilo, brotar uma motivação de dissolver e vocês conseguiram meio hábil dissolver. Aí vocês se sentiram assim, anjinhos, felizes, né? Vocês sentiram a energia sustentando. Vocês sorriram muitas vezes porque desenvolveram um meio hábil desse. Né? Mas se a pessoa não teve nenhuma habilidade dessas, né, pode valer coisas menores. Assim. Se a pessoa gerou motivação, mas na hora mesmo ela levou um revólver mesmo e pá, pá, matou mesmo. Mas ela tinha motivação que fosse diferente, mas não deu, matou. Então vale a frustração também, né? Se a pessoa imaginou, mas frustrou. Por que isso funciona? Então nós vamos fazer grupos de 4, um conta para os outros 3. E nós ficamos aliados uns dos outros nas nossas experiências de samsara. Vale também vocês mentirem, ou seja, inventarem alguma coisa, não tem nenhum problema. Pode inventar, assim. Porque inventado é a mesma coisa que real, não tem diferença nenhuma. A pessoa conta uma história bonita. Vocês podem também contar em terceira pessoa. Eu conheci um amigo que... Vocês podem contar assim. Havia, certa vez, num país muito distante, um rei, uma rainha. Você pode contar uma história assim. Não tem problema. Você conta uma história. Mas que tenha isso acontecendo. Assim. Tem uma história do Buda que chama Brigas na Sangha. Isso está dentro do Buda Dharma, que é um livro muito grande de resumos de ensinamentos do Buda, onde o Buda fala dessa circunstância. Né? Muito interessante isso. Ele trata da história de um rei que pressionou um outro reino. Então, era um rei poderoso e um rei amigo com menos poder. Aí esse rei poderoso resolveu invadir o reino pequeno e tomar conta. Assim. Aí, isso o Buda contando a história, né? O Buda contando a história. O Buda inventando a história. Não sei, né?
Então, quando os exércitos se posicionaram para invadir o reino pequeno, o rei do reino pequeno disse: olha, eu não vou lutar, nós não vamos lutar. Lutar por quê? Vai dar um derramamento de sangue, vai dar uma complicação. Vamos entregar isso para eles, não tem problema. Aí eles desistiram, o rei pulou do trono, botou uma roupa comum e foi vivendo no mundo. Assim, meio escondido, para ninguém descobrir que era ele, o rei. Ele foi viver. Aí aquele reino foi todo anexado, tudo virou uma outra coisa. Mas o rei invasor ficou preocupado, que ele não tinha encontrado o rei anterior para matar o rei anterior. Tinha que matar o rei anterior. Então ele procurava, ele perguntava para as pessoas, procurava. E o rei anterior ficou com uma cara assim, escondido, andando como uma pessoa comum no mundo. Mas um dia ele entra numa barbearia e o barbeiro reconhece ele. O barbeiro tinha sido um servo dele na organização anterior. Aí reconhece o rei. Aí o rei sabe que ele está com os dias contados. A história é longa. Antes disso, ele teve também um sonho propício no qual aliás, a esposa dele teve um sonho propício no qual ela achou que deveria engravidar. E aí ela engravida. Aí nasce um menino. E esse menino seria muito inseguro os pais cuidarem. Então eles dão para outras pessoas cuidarem do menino. Porque ele seria o herdeiro do trono, né? Aí os pais estão vivendo num lugar, de vez em quando eles veem um menino. O menino vê os pais, eles vão indo assim. Aí o menino vai crescendo. Aí quando o pai é visto pelo barbeiro, ele sabe que vai ser pego. Né? Aí ele de fato é pego e a mãe é pega. Eles são pegos, levados para o palácio, julgados, enfim. Né? E aí o menino começa a acompanhar aquilo. Ele vê os pais sendo arrastados para serem mortos. Mas ninguém entende, porque ninguém conhece o menino. Então o menino está muito perto, como se fosse um popular. Aí os pais estão indo sendo arrastados e o menino está perto do pai. E o pai diz para ele: o ódio não se cura com ódio, o ódio se cura com não ódio. Olha para o menino assim e diz: o ódio não se cura com ódio, o ódio se cura com não ódio. O menino está assim, né? Porque eles estão pegando os pais dele. Aí o menino é um jovem já, né? Aí, o que acontece? Aí eles matam, cortam em pedaços e espalham os corpos pelo campo. Aí vão embora, eles não fazem um funeral. Por quê? Porque o funeral poderia marcar um lugar. Né? E o funeral significa que poderia haver aliados, os aliados surgirem. Aí o rei volta para o palácio meio perturbado. Aí o rei fica sabendo que tem um filho. Aquele rei anterior tem um filho. Então ele fica preocupado com aquilo. Aí naquele dia que ele volta para o palácio depois da execução, ele vê uma coluna de fumaça subindo. Então ele fica sabendo que alguém juntou os pedaços e fez uma cerimônia fúnebre para o rei. Portanto, ele tem inimigos. Então quem faz isso é o menino. O menino junta os pedaços de pai e mãe, junta lenha e crema os corpos. Aí o menino vai para o palácio para trabalhar no palácio, para ficar perto do rei e poder matar o rei. O outro rei. Mas ainda assim, o que o pai dizia martelava na mente dele. Né? O ódio não se cura com ódio, mas com não ódio. Ele era um menino inteligente, ele começa a trabalhar com um treinador de elefantes. A história é longa, cheia de detalhes, eu estou dando um corte. Ele começa a trabalhar com o treinador de elefantes. Só que ele é muito hábil, ele aprende rápido aquilo, ele é disciplinado, se torna amigo do treinador de elefantes do palácio.
Aí ele vai trabalhando assim. Aí ele começa a treinar os cavalos. Aí um dia o rei sai para passear entre os elefantes e os cavalos. E o menino está ali. Né? Aí o rei gosta dele. Acha que ele é inteligente. Aí toma ele como ajudante pessoal. Puxa ele para perto. E se torna muito próximo dele. Toma ele como filho. E começa a cuidar dele e ele cuidar. Eles desenvolvem uma relação. Se ajudam, uma relação de confiança. Aí passa o tempo, eles têm essa relação de confiança. Onde vai o rei, vai o menino. Aí um dia, eles saem os dois a cavalo. Eles vão caçar, vão fazer alguma coisa. Aí lá pelas tantas, o rei, ele cansa, está cansado, resolve dormir. Aí ele dorme e quem está na frente dele, enquanto ele dorme, é o menino. O rei pede para ele cuidar, o menino está ali cuidando. O rei dorme no campo, afastado de todo mundo. Aí o menino pega a faca dele. Bom, agora é a hora. Aí aparece o pai, diz: o ódio não se cura com o ódio, mas com não ódio. Aí ele guarda a faca. Aí ele pensa: não, mas eu vou matar. Ele puxa a faca. Aí aparece o pai de novo: o ódio não se cura com o ódio, mas com não ódio. Aí ele guarda a faca. Aí ele olha de novo, o rei devia estar acordado já, né? E aí ele diz: bom, agora eu vou matar. Ele puxa a faca. Ele puxa a faca, o rei acorda. E diz: eu sonhei que o filho do outro rei ia me matar. Aí o menino diz: eu sou o filho do outro rei. Ele está com a faca na mão. Aí o pai: ódio não se cura com ódio, mas com não ódio. Aí ele diz: mas eu não vou lhe matar. Aí o rei diz: você sabe que eu lhe procurei por muito tempo porque eu queria lhe matar. E você sabe que você não me matando, eu posso lhe matar então. Aí podia aparecer o papai pro outro, né? Ódio não se cura com ódio. Aí ele pegou o menino e levou para os ministros, com a sangue do rei. E disse: se eu tivesse encontrado, se esse menino fosse filho do outro rei, o que nós faríamos com ele? A gente mataria, cortaria em pedaços, faria isso, faria aquilo. E um por um. Aí o rei disse: nós não vamos fazer isso. Nós vamos aproveitar agora e nós vamos criar paz entre esses povos e essas nações. Aí o pai morto diz: isso, ódio não se cura com ódio, mas com não ódio. Aí o rei reconstituiu o reino, outro, colocou o outro como rei do outro reino. Eu não sei se foi uma coisa vantajosa ou não, né? Mas casou ele com a filha. Eu acho que estava empatada, estava trancada, né? Ele disse: olha, no mínimo agora você tem que casar com ela e levar ela. Aí resolveu a coisa. Aí final feliz, aí viveram felizes por acho que uns 2 anos, depois se separaram. Essa parte eu não sei bem, mas de fato ele casou com a filha, aquilo, eles fizeram essa associação. Né? Então é isso. Essa é uma história longa daquela pequena inversão ali. A gente encontra alguém com negatividade
A gente pode querer matar a pessoa ou pode girar isso. É possível que vocês tenham alguma experiência desse tipo, assim, que vocês conseguiram virar e se tornar e desenvolver uma relação apropriada. Então, minha ideia é que a gente tivesse uma rodada onde uns pudessem contar para os outros. O objetivo secreto desse, eu vou explicar como é que funciona. O objetivo secreto é que a gente contando uns para os outros, o outro escuta um pedaço da nossa luta para sair do samsara. E nesse momento, nós nascemos frente ao outro como alguém que é um bodhisattva, ou alguém que está aspirando gerar a motivação de bodhicitta, né? Nasce aos olhos do outro. A gente conta para o outro o nosso esforço. Os outros nos veem. Quando a gente encontrar os outros, os nossos olhos já estão diferentes. Então a gente muda o olhar na própria relação com o outro. Aí o outro também conta, todos contam. Então nós desenvolvemos uma aliança nisso. Isso significa que a gente desenvolve uma sangazinha. Só que todo mundo fez isso uns para os outros, a gente desenvolve uma sanga no sentido de que nós somos capazes de nos olhar entendendo essa coisa. Não é alguma coisa pessoal que eu já nem sei o que eu digo para o outro. Que o outro deve pensar completamente diferente. Então a gente se sente dentro de uma sanga, de fato. Aí aparece, de modo geral, bons relatos. Parecem coisas interessantes. Aí depois a gente vai ter a oportunidade de contar. E cada grupo vai contar para o grande grupo. Então eu proponho que vocês fiquem aí 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos em silêncio, até rememorar algumas histórias. Depois a gente tem 20 minutos, ou seja, grupos de 4, 5 minutos, cada um conta a sua história. Não pode ser como eu, que contei em 20 minutos. Tem que contar rapidinho. Contar em 5 minutos os outros. Aí tem um relato, alguém vai ser relator do grupo. E depois a gente conta. Aqui nós estamos em... Acho que nós estamos em quê? Em 30 pessoas? 4, 8, 12, 16. Aproximadamente 30, né? Um pouco mais, 35 pessoas. 35 pessoas. Se a gente fizer 9 grupos, fazer os 9 são 36. Se fizer 8 grupos, são 32. Grupos de 4. Melhor, senão dá muito tempo. Quantas pessoas tem? 40. Então nós podemos fazer 10 grupos, né? Então eu vou fazer assim, eu vou somar 1, 2, 3, nós vamos numerando até 10, depois até 10, depois até 10, até 10. Todos os que estão com o número 1 se juntam, que estão com o número 2 se juntam, com o número 3 se juntam, etc. Então é assim. Aí que podia ser um número 1, 2. Tem que dizer, eu sou 5. Aí vamos indo. Vamos indo até 10, depois conta de novo. Eu fui até 5, quem é o 6? 6 lá. 7. Vamos ligeiro. 11 não. 11. Agora começa 1 novamente. 1. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 12. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10.
E aí, acabou? 4, 5, 6. Eu acho que vocês duas deram o número 5, não foi? Que número tu ficasse? Então agora diz um outro número. Não sei, que número nós estávamos aí? 5, né? Então 6, 7, 8. Ela não sabe o que é, mas 8. Ah, tá. 8. Existe o 9? 9. Existe o 10? Quem não tem número? 10. 1. 2. Tá. Ok. Então os 1 se juntam num lugar, os 2 se juntam no outro. Quantas? Agora é intervalo, pessoal. É isso. Podia virar e botar pra lá. Confusão. Agora dá até 20 para o meio-dia, mais ou menos. Aí eu vou ficar aqui, não vou sair. Rafinha, podia buscar a mala que tá lá. Pode. 5 mais 20. 5 minutos de silêncio e 20 de relatos. Embaixo da mesa. A Isa tá perguntando se você tá ficando pernambucano. Tu disse em que número tu ficasse. Eu não entendi, como é que é? A Isa disse assim. Quem? A Isa. Qual é a Isa? A Isadora Dias, acho que não é a Isa, né? Aquela autora. Não me lembro. Isadora Dias. Ela que morava comigo meio de uma pontinha aqui. Ah, sim. Eu acho que é porque não dá pra ver. Aham. Mas se ela tá ficando pernambucano, tu falasse que número tu ficasse. A Jane tá me mandando oi. Quem? Jane. A Jane. Oi, Jane. Obrigado. Como é que tem 6 aí nesse grupo, hein? Tava sem grupo? Ah, tá. Lá tem 3. Tem um grupo de 3 lá, ó. É que pode talvez constituir. Ali tem 5, ó. Eu acho que podia pegar 2 daqui, mais um dali, já dá um grupo de 3, né?
eu estou vendo vários grupos de 5. Os grupos de 5, aí um sai. A gente constitui outros. Eu acho que vai ser fácil constituir outros grupos. Por exemplo, aqui tem 5, né? Então um podia sair. Lá tem 5, aí sai outro de lá. Aí isso, vão constituir um grupo aqui do lado, senão vai demorar muito tempo. Aqui tem 7, né? Então aqui sai 2. Acho que ele vai deixar permitido. Vamos? Acho que ele vai deixar permitido. Pode deixar. Não. Quando desliga, você diz que acabou. Esse grupo da ponta aí, podia um sair daí. Tá, então tá bom. Aí deixa 4 aqui, né? Aí não tem mais gente, não tem mais grupos com 5? Aqui não tem 5 nesse grupo? Então aqui... Tá, 2 de 5 então, tá bem? Ele estressou.